Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Nardi, eu sou realizador audiovisual e também arte educador. Eu vou fazer uma breve audiodescrição minha para começar. Eu sou um homem branco, cisgênero, de 1,80 m, tenho cabelos castanhos curtos, tenho o rosto arredondado, olhos verdes, estou usando um bigode e estou com uma barba bem ralinha. Eu estou na sala da minha casa, na minha frente tem uma mesa de madeira de cor clara, estou com o meu computador, com alguns equipamentos que eu vou usar aqui para a oficina, a minha mesa de luz, os químicos, alguns livros. Do meu lado tem um vaso de plantas e ao fundo, numa parede branca, tem algumas artes que eu produzi usando inclusive a técnica que eu vou falar hoje, que é a cianotipia. Eu estou aqui a convite do pessoal do Olhar da Diversidade para falar um pouco sobre cianotipia. Vocês já ouviram falar sobre essa técnica? A cianotipia é uma técnica fotográfica de impressão e cópia também de imagens através do contato. Contato do quê, né? Contato do papel sensibilizado com os químicos da cianotipia com um negativo digital ou com uma planta prensada, com uma renda. E através desse processo, né, após eu levar esse papel sensibilizado para uma fonte de luz ultravioleta, seja o sol, seja uma mesa de luz como essa que eu tenho aqui, essa imagem ela vai ser lavada e vai ser revelada uma imagem em tons azulados. Como vocês podem ver nessas imagens que estão aparecendo na tela agora, que são exemplos de cianotipias que eu realizei ao longo do tempo. Esse nome, cianotipia, ele vem da palavra ciano, né, que remete à cor azul, e tipia, que é um sufixo de impressão. Então, uma impressão em tons de azul. Mas antes de explicar os detalhes técnicos, né, da cianotipia, eu queria voltar um pouquinho no tempo para a gente falar um pouco sobre a história da fotografia, entender em qual contexto que essa técnica surgiu e quais foram os dobramentos históricos a partir da invenção da técnica. Bora lá? Bom, a maioria dos estudiosos considera que a fotografia foi inventada no ano de 1826 com o inventor francês Niepce, né? O nome dele é Nicéphore Niepce. O Niepce ele conseguiu captar, em 1826, uma imagem fixa, uma imagem permanente, através de uma técnica que ele chamou de heliografia. Nessa técnica, ele utilizava uma placa de estanho coberta por um material fotossensível chamado de betume. Antes disso, já haviam outras experimentações de projeção de imagem e até mesmo outros experimentos fotográficos que o próprio Niepce desenvolveu. Só que, até então, ninguém tinha conseguido fixar essa imagem de forma permanente num suporte. E foi em 1826, com a heliografia, que o Niepce conseguiu fixar essa imagem. Só que tinha uma questão. Essa imagem ela demorava muito tempo para ser feita. A exposição dela ia desde 8 horas até dias de exposição. E era uma imagem meio borrada, não tão nítida. Mas ainda assim era uma imagem permanente, fixa no suporte. Nos anos seguintes, tiveram vários outros inventores, pesquisadores da época, que também estavam ali nas suas descobertas e experimentos com diversos materiais fotossensíveis, para tentar buscar uma qualidade melhor de imagem da fotografia, utilizando vários químicos e processos diferentes. Dentre eles, um desses inventores, né, que eu acho legal a gente destacar aqui, era o artista Hercules Florence. O Hercules Florence ele era um francês que na época estava radicado aqui no Brasil, e ele fez os seus experimentos aqui na cidade de Campinas. Então eu acho muito legal a gente trazer aqui para o edital, que é da cidade de Campinas, né, a importância histórica dessa pesquisa. O Hercules Florence ele é considerado o inventor da fotografia de forma isolada aqui no Brasil, né? Ele, com seus processos, ele conseguiu chegar a um processo fotográfico de fixação permanente. E ele também foi o primeiro a cunhar esse termo, fotografia. O primeiro na história da foto a utilizar essa palavra. Além dele, um outro inventor muito importante também foi o Louis Daguerre, né, que foi um inventor francês que criou o daguerreótipo, que foi anunciado oficialmente em 1839. A importância do daguerreótipo foi que ele conseguiu criar um processo estudando sais de prata e ele conseguiu uma imagem muito nítida e que ela era feita em apenas minutos de exposição. Em 8 minutos você tinha uma imagem super nítida e permanente. Então esse foi um marco na história da fotografia também. Outra descoberta importante foi a do Talbot, né, um cientista inglês. Em 1835 ele criou o negativo fotográfico. Então essa ideia também da fotografia como um negativo, que a partir do negativo você gera uma imagem positiva,
também foi criada nessa época. Então, dentro desse contexto, a gente pode ver que já existia aí um processo desses pesquisadores, cientistas, artistas, deles querendo se destacar de alguma forma, né? Cada um estava ali conduzindo seus experimentos e tinha essa vontade, né, de criar algo diferente, de ser o responsável pela criação de um processo XYZ. E foi nesse contexto, em 1842, que aconteceu a criação da cianotipia. A cianotipia foi criada pelo Sir John Herschel, que era um estudioso da época, e ele estava ali conduzindo alguns experimentos com citrato férrico amoniacal e ferricianeto de potássio, que são as duas substâncias principais que a gente utiliza para fazer a cianotipia. Na cianotipia, essas duas substâncias, quando misturadas e quando expostas à luz UV, à luz ultravioleta, elas produzem um pigmento que a gente chama de azul da Prússia. E esse pigmento ele é insolúvel. O que quer dizer isso? Ele não se dissolve em água. Então, a partir do momento que esse pigmento é criado, ele fixa no papel. E no processo de lavagem, né, que a gente vai aprender um pouco no curso, esse pigmento ele não sai, ele fica fixo ali no papel. Uma pessoa também muito importante para a história da cianotipia foi a Anna Atkins. A Anna Atkins é considerada a primeira mulher fotógrafa da história. O trabalho dela é muito interessante. Ela realiza fotogramas com a cianotipia. Então ela pega algas prensadas, folhas prensadas, penas, e a partir disso ela faz uma publicação sobre botânica, né, usando a imagem dessas algas e plantas. Entre os anos de 1843 e 1853, ela publicou 13 versões do trabalho dela, que se chama Algas Britânicas, Impressões em Cianotipia. E o legal desse trabalho é que também ele é muito pioneiro, né? Porque ele é considerado o primeiro livro de imagens fotográficas da história. A cianotipia também foi ganhando usos comerciais. A partir de 1876, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, eles começaram a utilizar essa técnica para imprimir plantas de arquitetura, desenhos de plantas. Então, isso também ficou bastante conhecido como as blueprints. Para além do burburinho dessa época das descobertas científicas na história da fotografia e também desses usos mais industriais, a cianotipia foi um processo muito utilizado por artistas, principalmente a partir dos anos 1890, por um movimento artístico chamado pictorialismo. O pictorialismo foi um movimento dentro da história da fotografia que tentou aproximar a linguagem fotográfica à linguagem e à estética das artes visuais, principalmente da pintura, que era um meio já muito consagrado como arte na época, muito reconhecido como arte. A fotografia, por muito tempo, ela foi entendida muito mais como um método de documentação, de uso industrial, científico, do que como uma forma de arte. Então, foi através desses artistas e desse movimento que a fotografia ela foi ganhando espaço no campo da arte. E a cianotipia foi uma das técnicas utilizadas por esses artistas porque tinha essa coisa de pintar o papel, tinha essa linguagem mais artística, tinha essa coisa da nitidez que às vezes era mais embaçada, tinha essa coisa de uma imprecisão, né, de você revelar e ficar uma mancha, uma coisa diferente. E tudo isso remetia a essa estética da pintura. E foi através disso que esses artistas foram também reivindicando o seu espaço dentro do mundo da arte. Mas depois disso vieram outras correntes do pictorialismo e também outras correntes de movimentos fotográficos diferentes que foram questionando, né, essa coisa de tentar imitar a pintura. Você poderia desenvolver uma linguagem fotográfica artística sem recorrer a isso. Hoje em dia, os processos artesanais de fotografia, ou também podemos chamar de processos alternativos, né, como a cianotipia, a pinhole, entre outros, ainda são muito utilizados dentro da arte contemporânea. Uma coisa que marca muito a produção desses artistas hoje em dia é o hibridismo. Então, às vezes está ali a cianotipia, mas está junto com fotografia analógica, junto com bordado, junto com outras técnicas que acabam compondo essa poética mais contemporânea. Agora que a gente já falou um pouco, né, sobre o contexto em que surgiu a cianotipia, eu queria retomar um pouco mais sobre a técnica em si, né? Como eu disse anteriormente, a cianotipia é uma técnica de impressão, de cópia de imagens por contato. O que isso quer dizer? Que eu preciso que o meu papel sensibilizado com os químicos esteja em contato direto, ou com um negativo digital, ou com algum outro objeto, uma planta, uma renda, um tecido. E daí esse, né, a gente chama de sanduíche, né? A gente faz um sanduíche entre o papel e o negativo, prensa isso entre um vidro e uma madeira e leva isso para uma fonte de luz UV, que pode ser o sol ou pode ser uma mesa de luz UV como a que eu tenho aqui hoje.
E aí eu vou pegar essa imagem, depois que ela foi exposta à luz UV, à luz ultravioleta, e eu vou lavar ela. E daí o resíduo de químico que não reagiu, ele vai sair nessa lavagem e a gente vai ter a nossa imagem em tons azuis. Então, qual seria o passo a passo para a gente fazer uma cianotipia? Primeiro, a gente precisa preparar os nossos materiais. Então, a gente precisa preparar os nossos químicos, a gente precisa criar um negativo digital, caso a gente for trabalhar com fotografias, né, e não com plantas e tecidos. A gente precisa transformar essa foto num negativo. A gente vai imprimir ela numa transparência ou em um papel vegetal para conseguir gerar um positivo, né, a partir dessa imagem. Na aula que vem a gente vai falar um pouco melhor do negativo digital, acho que vai dar para entender com mais clareza. A gente também precisa escolher o nosso suporte. Por exemplo, eu tenho uma cianotipia aqui, fotográfica, e ela está feita num papel, né? Isso aqui é um papel de aquarela. Então, nesse caso, o suporte é um papel. Mas o suporte também poderia ser uma madeira, um vidro, um tecido. A ideia nesse curso é que a gente aprenda a fazer a cianotipia em papel. Mas eu também vou explicar um pouco sobre essas outras possibilidades. Depois que a gente tem todos esses materiais, a gente vai partir para a exposição, né? Então a gente vai pegar esse papel, vai sensibilizar ele com os químicos, vai esperar secar de um dia para o outro, vai levar na nossa mesa de luz ou vai levar para o sol, vai esperar um tempo ali necessário para que essa imagem ela se forme ali, depois a gente vai lavar e daí a gente vai esperar secar e vai estar pronto. A ideia desse mini curso, né, de introdução à cianotipia é que a gente passe por cada uma dessas etapas de forma detalhada para vocês entenderem o processo do início ao fim. No próximo módulo, então, a gente vai falar sobre as possibilidades de suporte, né, papel, tecido, etc. E também vai dar um passo a passo para você aprender a fazer o seu próprio negativo digital.